Em nome de Deus, o clemente e misericordioso, louvado seja Deus, o Criador do universo, que a paz e a bênção de Deus estejam com todos os seus mensageiros e profetas. Foi feita uma pergunta aqui no intervalo sobre uma irmã perguntou se o Zaka, o imposto, ele é só do marido, uma esposa que tem uma renda própria, ela paga também o Zaka, ou só o marido, ou só o homem que faz? Tudo que eu falei até agora, tudo que eu falei é obrigação do homem e da mulher. Tanto o homem quanto a mulher são equivalentes nessas questões. Porém, a religião, ela trata os diferentes diferentemente. Por exemplo, a oração. Não tem desculpa para o homem não praticar a oração. Ele tem que praticar. De uma forma ou outra, ele tem que praticar. Nem que seja repondo as orações, se ele perder, fica uma dívida. A mulher, se ela tiver no seu ciclo menstrual, ela está isenta. E ela não tem que repor essas orações. Então, todo o período que ela estiver no ciclo, ela está isenta da oração. E ela praticar a oração é um pecado. E ela não praticar é uma adoração nesse período. Por quê? Porque se nós falarmos que a adoração é a obediência, então não fazer por ordem de Deus é uma adoração. Perfeito? Também a mulher, ela tem o pós-parto, né? Os 40 dias, mais ou menos, também ela está isenta de fazer o jejum e de fazer a oração. No ciclo menstrual, também ela está isenta do jejum e da oração, só que o jejum ela repõe, e a oração não. Por uma simples questão de lógica. Quantas orações ela terá que repor, né? E o jejum não, são menos dias, são contados, então ela consegue, ela tem um ano todo para repor esses dias do jejum. Perfeito? A pessoa, se ela estiver em pé, a oração ela é feita com movimentos, certo? Movimentos de inclinação. Então, é uma fala, são palavras e também gestos de inclinação e de prostração. Esses gestos são específicos para Deus. São destinados somente a Deus. Então, o fato de se inclinar, esse ato, né? Ele só pode ser feito para Deus. Nem em karatê, em hapkido. Hapkido, você sabe o que é hapkido? Hapkido é uma arte marcial. Só eu sabe o que é. É só eu? Sei nada. E o Alex. Hapkido é uma arte milenar coreana, arte marcial. E é uma de defesa. É que eu pratico, então, fazendo divulgação aqui. Ele está divulgando só porque... Merchan. Merchan. E essas lutas marciais, você tem a inclinação como gesto, porque como é do Extremo Oriente, né? Então a inclinação é uma forma de reverência, uma forma de cumprimento. Dentro da religião é proibido. Esse gesto é proibido. Por quê? Porque essa cabeça, quando está o comando de todo o corpo, e está a consciência, está tudo, é a parte mais nobre do corpo do ser humano. Ela só pode ser inclinada para Deus, em humildade a Deus, a mais ninguém. Então, algumas coisas que são específicas para Deus, eu não posso partilhar com mais ninguém, e essa é uma delas. E a prostração, o profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele, com os demais profetas, ele diz, o mais próximo que o servo está de Deus é quando ele está na prostração. Então, insistam na súplica, insistam nos pedidos.
Então, é onde a pessoa está mais próxima, quando ela coloca a parte mais nobre do corpo do ser humano, onde tem, essa parte é onde tem o orgulho, essa parte frontal, onde tem o orgulho, onde tem a vaidade, ele coloca no chão. Ele se desapega da vaidade, do orgulho, e ele se humilha, colocando a cabeça no chão, em humildade a Deus. 5 vezes ao dia a gente tem que fazer isso. É uma forma de treino da humildade, né? É um treino da humildade, é um treino espero que a gente consiga alcançar, né? Faz isso 5 vezes ao dia. Se vocês verem, também é uma questão de lapidação. E a questão do zakat, a mulher, ela é um indivíduo igual ao homem, e ela é responsável igual ao homem. Porém, existem alguns fatores aqui. Na programação você vai falar sobre isso? Acho que não. Zakat é seu. Não o zakat. Mas sobre a questão dos direitos da mulher e do homem. Mas você pode adiantar, eu deixo, eu permito. A mulher, ela é igual ao homem, porém, em algumas questões, por exemplo, o sustento. O sustento da família é a obrigação do homem. E a mulher... Isso eu adoro falar nas minhas aulas. É a obrigação... Eu nunca esqueço de falar isso. É a obrigação do homem sustentar a mulher. Então, isso eu vou repetir, tá, gente? Daqui a alguns dias. De novo. Vou reforçar isso. E por isso que a herança, a mulher recebe herança, ela tem direito à herança. E o homem também. Só que a mulher recebe metade do homem. Metade do que o homem recebe. Que injustiça, né? Por isso que a gente tem que conhecer, né? Porque à primeira vista, que injustiça é essa? Por que a mulher ela é menos que o homem? Não, não é menos. Se vocês analisarem, ela acaba muitas vezes recebendo mais. Porque na herança, como o homem ele é obrigado a sustentar a família, então o que ele ganha, ele tem que dividir com a esposa. A mulher, se ela trabalhar, ela não é obrigada a trabalhar, mas se ela quiser trabalhar, se ela trabalhar e ela tiver sua renda é dela, ela não tem que dividir com o marido. Então, quando o homem ganha, ele tem que dividir com a esposa. A mulher, quando ganha, ela não é obrigada a dividir com o marido. E assim também a herança. Quando o homem recebe uma herança, ele recebe o dobro da mulher. Por quê? Porque ele tem que dividir com a família dele, ele tem que dividir com a esposa dele. E a mulher, quando recebe a herança, ela recebe líquido, não é bruto. Porque ela não tem responsabilidade, ela não tem que gastar com os filhos, não tem que gastar com o marido. Isso é o sustento, é dever do homem. Então, o que ela recebe é líquido, o que o marido recebe é bruto. Perfeito? Então, quando ela tem o seu próprio sustento, ela é tida também como um indivíduo. E ela tem a sua própria riqueza, e ela tem a sua própria renda, e ela tem que pagar o zakat sim, porque ela tem uma renda própria dela. Por quê? Porque o marido ele não pode interferir na riqueza dela. Ele não pode tomar nada do que é dela, a não ser com seu consentimento. E muitas vezes o marido não pode pagar zakat para a esposa. É proibido, porque eu não posso pagar zakat para o meu pai. O meu zakat não pode ir para o meu pai. Se meu pai é pobre e eu sou rico, eu não pago zakat. Por quê? Porque aqui o sustento dos meus pais é obrigação minha. E o sustento da minha esposa é obrigação minha. Então, ela não pode ser pobre e eu rico. Agora, o contrário pode acontecer. A minha esposa pode ser rica e eu ser pobre. E ela não é obrigada a me sustentar. É de chorar, né? Você dá risada, né, velho? É de chorar. Aqui, eu digo, eu falo do Islã, porque muitas vezes acusam o Islã de que faz uma diferença
de que o homem recebe mais que a mulher é menos que o homem, e na realidade não. Quando é explicado, né, e colocado, porque são regras, não tem como eu enganar, são regras, mas legislação. Mas no Brasil está falando de questão de divórcio, né? A gente está falando de herança de pai e mãe, por exemplo, morreu o pai e a mãe, tem filhas e filhos, né? O filho recebe uma quantia diferente da menina, então o menino recebe uma quantia a mais, né? É o que o Xé está explicando, só que ele recebe um valor bruto e ela recebe um valor líquido, né? Da mesma coisa quando você vai falar do dote, né? Por que você dá o dote, né? Tem toda uma explicação. No divórcio, a nossa lei é favorável à mulher do que no islamismo. Quando há o divórcio. Aqui vai entrar a questão, aqui vai entrar essa questão, e aí a nossa visão. A lei que está, as constituições dos países hoje, elas são colocadas por homens, e os homens são incompletos e são falhos. Por isso que você toda vez tem que retocar, e tem que refazer, e tem que... para nós, as palavras de Deus são do Criador. Só Ele é que pode mudá-las. E elas vêm de alguém completo. Ele é completo. Então, as leis são completas e são eternas. Por isso que nós acreditamos, se você analisar 14 séculos de aplicação do islamismo, o Alcorão, ele mais exportou, né? Foi mais copiado e nenhuma vez ele copiou. Os governos islâmicos, os califados islâmicos, ao seguirem o Alcorão, eles exportaram regras, inclusive para o Brasil, mas nunca importou. Por quê? Porque ele tem autossuficiência em leis e normas justas. E ele é protetivo à mulher. E é protetivo à mulher. Sim. A mulher tem mais proteção do que as pessoas imaginam. Sim. O problema é que hoje, às vezes, só para entrar assim e a gente encerrar, porque isso tem esse o que acontece hoje de ver em alguns lugares, tribos e tal, de opressão, essas coisas, não faz parte. Por mais que sejam muçulmanos que façam ou não faz parte da religião islâmica. Então, sim, eu posso encontrar algum muçulmano que pratique isso e que oprima a sua esposa, que bata na esposa, que tome o que é da esposa e tal, mas ele não está praticando o Islã. Ele é passível de punição. Perfeito? Então, tem tantas outras coisas polêmicas, que eu acho que vai chegar o momento de discuti-las, não é o momento agora, mas a religião islâmica, ela é um código de vida, é uma legislação, por isso que serve como legislação de um país, porque se ela pode servir como legislação de um indivíduo, do cotidiano do indivíduo, ela serve também como de um país e como do coletivo. É uma legislação de um país. Vamos falar um pouquinho já para entrar, preparando para entrar na questão da vida do profeta, que foi o selo dos profetas. Ele foi enviado como o derradeiro dos profetas. Nasceu. Depois do profeta Muhammad, não nascerá nenhum outro profeta. O profeta Muhammad, ele é o derradeiro deles. Ele selou o nascimento e a vinda de novos profetas. Quanto a Jesus, Jesus já nasceu, não morreu para nós, ele está vivo e vai retornar, não vai nascer. Então, o fato de Jesus retornar não significa que ele virá um outro profeta. Não, vai retornar. Jesus retornará e cada profeta tem a sua missão. A missão de Jesus não terminou. A missão de todos os demais profetas terminou, se encerrou. Menos Jesus, que ainda está para ser encerrada. Ele ainda voltará e assim encerrará a sua missão. O profeta Muhammad,
que a paz de Deus esteja com ele e com os demais profetas, ele nasceu em Meca. Só que antes de nascer, vamos ver um pouquinho do cotidiano, como é que era a situação dos árabes naquela época. Como eu falei para vocês, como Meca acaba, né? Meca é a cidade, acaba o cubo, né? Aquele quarto feito de pedras. Ele foi feito de pedras, blocos de pedras. Depois, quem sabe a gente consegue colocar algumas fotos, doutora? Eu acho que dá para dar um close, né? E dá para ver, Hã? Na aula do Hajj. Na aula do Hajj, muito bom. Então, quando Abraão ele é casado com Sara e ela não consegue ter filhos, ela ganha do faraó, né, do imperador ou do governante do Egito, ela ganha uma escrava chamada Agar, árabe, e aí ela, vendo que Abraão, desejoso de ter filho, ela presenteia Abraão com uma escrava. E era normal, né? As escravas, elas são pertences, ela é patrimônio, né? Se a gente ver a história, né? Os escravos, eles são pertences, são patrimônios, são aquisições, né? Tanto que ele era comprado e vendido, é meu, que nem o carro, é igual. Então, eles... ela dá a escrava porque ela espera que ele tenha um filho. Ela já tem essa intenção, né, de dar essa escrava para ele, para que ele tenha um filho e ele possa ter um filho com ela. E aí ele tem, aos 80 e poucos anos, ele tem um filho com ela, só que aí existe a ordem de Deus. E também tem o ciclo, né, natural do ser humano e principalmente do homem e da mulher, né, da questão dos ciúmes. Porém, ela fica com ciúmes e aí existe divergência quanto a tudo isso. Porém, por ela, vejam só o ato. Se ele tivesse dormido com Agar e Agar sendo escrava de Sara, aqui seria adultério. Perfeito? E aqui entra essa questão da propriedade. Ele, marido dela, não poderia dormir com algo, porque aquilo era pertence, propriedade de Sara. Ele não poderia usufruir daquilo que é de Sara sem o consentimento dela. Então, ela dá a escrava para ele e ela passa a ser dele. E ele tem um filho com ela. Dentro da legislação islâmica, a escravidão, ela acontece com um motivo, guerra. Então, o espólio, ele passa a ser do vencedor. Inclusive, as pessoas passam a ser escravas, elas se escravizam, só que a religião islâmica, ela incentiva a libertação. Tanto que toda questão que tem multa, por exemplo, eu jurei, usei o nome de Deus falso, fiz um juramento falso. Qual que é a multa por isso? O arrependimento, mas eu tenho que pagar algo. Qual que é? A primeira coisa é libertar o escravo. Então, vocês vão ver muito isso, né? Liberte um escravo. Das melhores ações, libertar um escravo. Dentro da religião islâmica, você vai ver vários escravos que foram libertos pelos muçulmanos. Então, existe esse incentivo à libertação dos escravos. E uma das formas da mulher escrava se libertar da sua escravidão, dentro da legislação, é ela ter um filho com seu senhor. Por quê? Porque ela não pode ser escrava do seu filho. Porque se ela tem um filho com o senhor,
esse filho é herdeiro desse senhor. Consequentemente, tudo que é do senhor pertence também ao filho. Ele passa a ser o senhor também da escrava, que é a mãe dele. Isso é proibido. Então, automaticamente, ela passa a ser já liberta. Ela já ganha a libertação. Então, era incentivado que as mulheres, as escravas, queriam dormir com os senhores, para engravidar, para se libertarem. E isso tem várias formas. Então, Abraão, ele tem um filho com Agar, e aí Deus ordena que Abraão leve Agar e seu filho Ismael, recém-nascido, para um local no deserto. E eles saem da Palestina para irem até Meca. E em Meca não tinha nada, tinha 2 montes, um Safa e o outro Marwa, se chamam Safa e Marwa, 2 montes. No meio do deserto, uma cadeia de montanhas, só que tinha num lugar aberto, né, no meio de montanhas, tinha 2 montes, Safa e Marwa. E lá ele tem a ordem de deixar Agar e seu filho recém-nascido, né, bebê ainda, deixa um pouco de mantimento, água, e é ordenado que ele volte. E aí ele volta. E aí Agar chama: Abraão, como é que você está nos deixando aqui? E aí ela diz para ele: foi Deus que te ordenou? E aí ele diz: sim. E ela falou: então acabou. Se Deus ordenou, então ele não nos abandonará. E aí Abraão se vai. E aí ela sobe, ela deixa o filho dela num ponto. Parece cruel, né? Mas não é. São desafios. Para nós, cruel, talvez um teste para a nossa fé, é dar R$1.000 de doação, né? Para tirar R$1.000 de mim, olha, vai ter que me bater muito para assinar o cheque, ou para tirar. Cada um de acordo com a sua fé. Vem os, né? Como? Até parece. Para tirar 500 vai ter que bater muito em mim. De acordo com a sua fé, vem os testes. Quanto mais alto são os testes. Aí vem o esperto e fala: então eu vou deixar minha fé bem baixa. Não, é proporcional. Se a sua fé for pequena, os testes vão doer em você da mesma forma como dói se a sua fé fosse alta, fosse elevada. Então, é proporcional. Por quê? Deus quer testar cada um de nós, a sinceridade de cada um de nós. Imagine, eu sou muito fiel. Tá, então prove. Jejue. É fácil, eu consigo jejuar. Tiro de letra. Reze. Eu consigo rezar. Tire o zakat. Eu não sei, está pegando pesado, hein? Os profetas são os mais lapidados entre os seres humanos, consequentemente, são os de maior fé, consequentemente, os testes também. Deus, para nós muçulmanos, Ele vai colocando testes para nós e obstáculos para tentar ver de nós a nossa reação, a escolha do livre-arbítrio. O que eu faço? Me desespero ou não? Essa é a questão da ansiedade. Eu vou continuar confiando ou não? Morreu um parente meu. Eu vou me desesperar? Vou me revoltar contra Deus? Deus, por que você fez isso? O que eu fiz para Deus para acontecer isso comigo? Ou vou continuar? Porque vai acontecer, vai acontecer. Não mudou nada na questão da morte. Não ressuscitou. Se você se desesperar ou não vai ressuscitar o morto. Então são testes para ver se nós sucumbimos ou nos elevamos. Né?
as montanhas aparecem e alguns desistem e outros escalam. Você faz uso do seu livre-arbítrio. E assim, ela, o que ela fez? Ela não saiu correndo atrás dele e tal. Falou, pronto, se Deus é que escolheu, então Ele não nos abandonará. Ela continuou firme. Porém, ela não ficou parada. Ela correu atrás. É fazer por onde? E ela subiu em cima do Monte Safa, ela colocou o filho dela e ela conseguia enxergá-lo num determinado local, e ela ia do Monte Safa, subia para ver se tinha alguma caravana passando, e ela descia e ia até o outro monte chamado Marwa, e ela olhava, via, e ela fez esse percurso 7 vezes. Tinha um percurso, no meio desse percurso tinha uma distância, um local onde ela era um declive. Então, ela não conseguia, porque o trajeto todo ela conseguia ver o filho dela, menos nesse trajeto. Então, ela se apressava, ela corria um pouquinho, para poder passar, para voltar a ter o seu filho dentro da visão dela, do campo de visão. E ela fez isso. Até hoje, nós revivemos isso na peregrinação. Nós fazemos exatamente igual. E no local onde ela corria, nós corremos até hoje. Depois de tantos séculos, até hoje, nós continuamos praticando esse ritual. Isso é vivenciar a história. Não é só estudá-la, é vivenciá-la, é colocá-la e sentir na pele os desafios que os nobres passaram. Isso fortalece a pessoa, fortalece a sua fé, fortalece a sua crença. E aí, na 7ª vez, quando ela está voltando, ela vê, nós como muçulmanos acreditamos que o anjo Gabriel veio até esse garoto, e quando ele bateu com o calcanhar no chão, fez brotar da terra água. Essa água já existia. Ela não nasceu do nada. Ela estava lá, essa água. E brota essa água. E quando ela vê essa água debaixo do pé desse garoto, ela enxerga, ela vai direto para lá. Então ela estava fazendo esse percurso e o garoto aqui. E ela, na volta, na 7ª, quando ela termina a 7ª, ela vem direto e ela encontra essa água e ela fica com medo dessa água terminar, e ela faz como se fosse um poço. Ela começa a juntar a terra, juntar pedras, e ela diz, zummi, zummi. Zummi, zummi, em árabe significa, zummi é, junte-se, junte-se, né? Ela tenta juntar a água. E o profeta Muhammad, depois de tantos séculos, ele diz, abençoada seja a nossa mãe Agar. Se ela tivesse deixado essa água correr, hoje teríamos um rio dentro de Meca, né? Mas ela, preocupada que essa água acabasse, então ela tentou fazer um poço ali, para que a água ficasse reunida lá, e ela ela falava zummi, zummi, e por isso que a água hoje, o poço, se chama Zamzam, Zamzam, de juntar-se, Zamzam. E aí, os pássaros começam, porque no deserto, né, você vai encontrar, se localizar e saber onde tem água pelos pássaros. Se tem pássaro voando em círculos, você sabe imediatamente que ali tem água. E aí as caravanas que passavam distante começaram a ver que tinham pássaros e passaram e mudaram a rota. E ali queriam tomar água, e ela, como uma boa árabe, né, colocou uma taxa, né? Vocês dão comida, eu deixo vocês tomarem da água, e assim foi, até que passou a ser uma rota, a rota que ia de Damasco
para o Iêmen, passou a ser, mudou e passou, e aí as pessoas foram se estabelecendo lá, e assim começou a crescer, e Meca passa a ser aquilo que ela é hoje, uma rota, né, um centro de comércio de rotas de Damasco e do Iêmen, e isso é citado no Alcorão Sagrado, e depois de um tempo, periodicamente, Abraão visitava Agar e seu filho, e quando essa criança ela atinge mais ou menos a puberdade, já atinge a puberdade, e já tem uma lucidez, uma consciência, o profeta Abraão, ele vê no sonho, por 3 vezes, que ele sacrifica o seu filho. E assim ele, na terceira vez, e o sonho dos profetas é uma revelação. Então, a revelação tem várias formas, uma delas é o sonho. Então, quando ele viu isso no sonho, no começo ele tentou achar, né, achou que não era uma revelação. Na segunda também, na terceira ele teve certeza que era uma revelação e era uma ordem de Deus. E aí ele vai para o seu filho e partilha, né, compartilha com ele o que ele vê, e o seu filho Ismael diz: faça o que lhe é ordenado, e se Deus quiser eu serei dos pacientes. E aí ele sai com o seu filho para levá-lo distante da mãe, para que ele seja sacrificado. Imagine esses testes, né? Quem de nós, por isso que Deus não manda esses testes para nós, porque não teríamos condições de fazê-lo. Mas os profetas, eles têm um outro nível de fé. E aí ele é levado, e no meio do caminho Satanás aparece e tenta persuadir primeiro Agar, né? Fala para ela, e aí não lhe dá ouvidos. Depois ele vem para Abraão: como que você vai sacrificar seu filho e tal? E ele não dá atenção, e ele o apedreja com sete pedras, e depois vai para Ismael, e a mesma coisa, ele não tem sucesso, e esse ritual até hoje nós praticamos ele também. Existe uma coisa curiosa, né? Na peregrinação, aí entra a questão do conhecimento. Na realidade é uma questão simbólica, o Hajj é uma questão simbólica. Então esses rituais de apedrejamento é simbólico, é reviver a história, não na realidade, não que seja o Satanás que esteja lá e esteja sendo apedrejado, essas coisas. E muitos muçulmanos que estão indo, pega pedra grandona e ataca mesmo, e aí você vê um monte de gente saindo hoje já não mais, porque já tem uma conscientização maior, tal. Aconteceu um fato comigo, né? Eu levei as pedrinhas, e são pedrinhas, porque é simbólico. Eu levei 21 pedras, e tá, mas eu falei, bom, como estão contadinhas, e elas têm que tem um local que a pedra tem que cair lá, né? São regras. Eu falei, vou chegar o mais próximo possível, né? Falei, bom, se alguém me jogar uma pedra, estou lascado, mas pelo menos eu vou garantir que as minhas pedrinhas foram jogadas lá. E aí fui próximo, e aí joguei e tal, esse negócio. E aí, quando eu me viro, eu escuto uma pessoa falando: toma, Satanás, filho de não sei o que lá, filho de um cão, filho do cachorro. Isso no árabe, isso é um xingo forte, né? Filho de cão, isso é filho de cachorro, isso é pesado, né? Tome, Satanás. E ele jogou o chinelo. Quando eu virei, pegou na minha testa, né? E aí eu parei, eu só vi estrela, né? Aí eu falei, não, tô no rádio, não vou fazer nada, né? Aí segura, vai embora, né? Aí eu pensei, se fosse uma pedra, eu estaria no hospital agora, né? Aí eu vi o lado bom, né? Aí fui embora. Mas o que doeu, aquela chinelada,
E o pessoal acha, porque ele está o quê? Ele está levando a emoção. Ele está achando que ele está punindo Satanás e com o chinelo. E com o chinelo não vale. Não vale. Ele não está apedrejando. Né? Na realidade, é reviver aquilo que aconteceu com o profeta Abraão e seu filho. E quando ele chega no local, Ismael diz para o seu pai: pai, me vire o rosto e não deixe eu ver, porque eu não gostaria de ver o seu rosto e o Senhor. E assim, quando ele vai sacrificá-lo, vem o anjo Gabriel com um carneiro e diz: você foi verdadeiro, Abraão. Você foi verdadeiro na sua missão, na sua alegação. E aí é sacrificado, e esse carneiro, todo final de Hajj, é feito esse ritual, e essa carne é distribuída aos necessitados. Só um detalhe aqui. Esse ritual que acontece, imagine o tanto de carne, né, que é feito. Como é que ele vai conseguir ser levado de lá para outros lugares? Tem a técnica de sal e sol, né? Sal e sol. E aí, a partir daí, as pessoas fazem e elas ficam alguns dias lá. A carne, ela fica preparada e eles levam essa carne preservada. Aqui no Brasil, para ver a influência do Islã no Brasil, e a gente vê isso todos os dias e a gente não presta muita atenção. Tem uma carne chamada carne de sol aqui, não é isso? Ela tem um nome também, né? Charque. Carne seca. Carne seca, carne de sol, charque. Por que charque? O que quer dizer a palavra charque? É uma palavra árabe que significa Oriente. É uma carne que veio, o seu preparo, tudo, ela veio do Oriente, do Hajj. Ela veio da peregrinação. Que eles precisavam fazer isso para... E isso já é feito séculos. Não é desde o profeta Muhammad, não. Já antes de Jesus, já desde a época de Abraão. E aí, Deus ordena que Abraão construa ou reconstrua a Caba, e aí ele e seu filho Ismael, eles reconstroem a Caba, e aí Deus ordena que Abraão, de novo a gente entra na questão da obediência, que Abraão, depois de feita a Caba, e ela é colocada como a primeira casa de adoração a Deus sobre a face da terra, Deus ordena que Abraão chame as pessoas para peregrinarem. E Abraão disse: ó Deus, como que eu vou fazer com que minha voz, eu no deserto, como é que eu vou fazer com que a minha voz chegue a todos os locais, as pessoas me ouvirem? E aqui Deus dá uma lição para ele e para nós também, dizendo: você tem que praticar, você chama, e eu levo a sua voz. E aí ele chama, no meio do deserto, ele começa a chamar para os 4 cantos, e ele diz: venham fazer a peregrinação, venham fazer a peregrinação. Esse chamado é um chamado de Deus, ordenou que Abraão fizesse esse chamado, venham para a adoração a Deus, venham para esse ritual. E aí, as pessoas passam, a partir daquele momento, a atenderem esse chamado e virem todo ano fazer a peregrinação. E ele continua até os dias de hoje, desde Abraão, a fazer essa peregrinação, e nós muçulmanos, todos os peregrinos, quando intencionamos fazer a peregrinação, a gente diz: Labbaik Allahumma labbaik, atendo o vosso chamado, ó Deus, atendo o vosso chamado. Que chamado é esse? É o chamado de Abraão. Eu estou atendendo o chamado de Abraão séculos
milhares de anos atrás, quando ele fez esse chamado, quando eu vou para a peregrinação, eu estou atendendo o chamado, o convite de Deus. E aí passa a ser uma obrigação. E dentro da visão islâmica, da religião islâmica, todos os profetas fizeram essa peregrinação, inclusive Jesus esteve em Meca. Perfeito? E fez a peregrinação, e todos eles fizeram a peregrinação a Meca. 40 anos depois da reconstrução da Kaaba, Deus ordena que Abraão construa a casa sagrada de Jerusalém. Na Kaaba, num dos cantos da Kaaba, tem uma pedra chamada Pedra Negra. E que aqui existe uma divergência, né? Existe opiniões divergentes dentro dos sábios, entre os sábios muçulmanos. A maioria diz que essa é uma pedra que veio do paraíso. Então, que veio do paraíso e como se fosse uma indicação do local onde deveria ser construída a Kaaba, e ali, e outros dizem, é um meteorito, né, enviado por Deus para indicar o local onde a Kaaba deveria ser construída. De qualquer jeito, ela está lá até hoje, ela permanece. Todos os peregrinos, quem pode, toca nela, eu já toquei nela várias vezes, né? Ela está lá, a pedra negra. Tocar nela não significa se benzer nem nada, não é nada. É uma pedra. Então, o fato de tocar é só para sentir, né? É isso mesmo. Está aqui, imagine, tantas pessoas, né? 1,5 bilhão de muçulmanos. Deus me escolheu para estar aqui, né? Agora, de falar, eu vou me benzer, não, isso é idolatria. Porque nem a Kaaba pode fazer nem o bem nem o mal. Mas a Kaaba é um ponto de referência só. Então, a Kaaba não faz nem o bem nem o mal. Você se benzer com ela é idolatria. Por quê? Porque ela não faz nem o bem nem o mal. Quem faz o bem é somente Deus. Diz até que no período pré-islâmico, as pessoas, quando queriam se refugiar, porque a gente está pensando num período pré-islâmico que não tem uma tribo maior que a outra, né? Na verdade, eles estão sempre competindo entre si, né? E que, quando eles iam à Kaaba, né, esse espaço, lá eles não podiam comercializar, eles não poderiam ser vendidos, você não podia atacar ninguém, quer dizer, mesmo nesse período, né, antes do Islã, era um período que era respeitado até, né? A Karen Armstrong descreve bem esse período, falando que a Kaaba era o lugar para onde as pessoas iam quando elas não queriam entrar em nenhuma discussão, comércio, troca, né? Embora se idolatrasse vários ídolos, símbolos, né? Porque, na verdade, o que se tinha nesse período pré-islâmico era um enfraquecimento do cristianismo e do judaísmo. Né? A Karen Armstrong vai trazer muito claramente que eles vivenciavam essas religiões, mas de uma forma muito rústica, né? Muito imperfeita. Você não tinha uma vivência clara dessas religiões. Então, por isso que tinha todos esses cultos, esses desvios, né? Quer dizer, as pessoas não sabiam muito bem o que era ser cristão, o que era ser judeu nessa época, né? E aí, muitas das coisas que aconteciam de trocas, de vendas, de assassinatos, de um que invadiu o outro, você tinha que responder na mesma moeda. E ela descreve que o espaço da Kaaba era o único espaço que era, de certa forma, respeitado para que essas coisas não pudessem acontecer, embora a idolatria existisse em grande escala. É o lugar mais seguro que tem. Até hoje é proibido cortar árvore, matar, caçar, até hoje, nesse local. Também, falando um pouquinho sobre a questão do limite, né? Você tem um limite, não é só a Kaaba, mas ela tem um perímetro, ela tem uma fronteira que é sagrado, e lá não pode fazer nenhum mal. Já fora não pode fazer mal, mas dentro
ela intensifica, a punição é maior para as pessoas que trazem insegurança para aquele local, porque na realidade a casa de Deus ali é a primeira e até hoje e nós estamos falando dos meses sagrados, já começamos, nós estamos no final do Ramadã, já começaram os meses sagrados, que não pode ter guerra, e isso era um pacto entre os árabes pré-islâmico, isso já é um pacto entre os árabes, de que no período do Hajj, da peregrinação, não se pode ter guerra, nem os ladrões podiam roubar, era um pacto, até os ladrões não roubavam, por quê? Porque, para dar segurança para que os peregrinos pudessem ir e voltar, fazer a peregrinação e voltar, porque eles achavam que eles seriam amaldiçoados, se eles fizessem qualquer coisa que impedisse com que o peregrino chegasse ao seu destino e fizesse o seu ritual. E quando os profetas, né, começam a fazer, o povo de Meca, até então, eles continuam nessa herança, essa fé, eles que herdaram de Abraão, e aí vem os outros profetas, vão vindo os profetas, e todos eles visitam e fazem a peregrinação, até que um árabe, então, o povo de Meca, ele, inerente à sua natureza, né? Herdou essa fé, ele continua. Então, não cometeram a idolatria, só adoravam Deus único. Veio o judaísmo, veio o cristianismo, e eles praticando a adoração, o monoteísmo. Eles praticavam o monoteísmo. Até que um personagem de Quraish, dos Quraishitas, de Meca, ele, chamado Amr ibn Luhay, Amr ibn Luhay, ele era comerciante e ele visita essa terra de Damasco, que era a Palestina, a Jordânia, a Síria e o Líbano, né? E era um centro comercial. E ele, visitando, ele viu as pessoas lá adorando alguns ídolos. E ele pergunta, o que são isso? Ele falou, não, são deuses que nós adoramos. E aí, de onde vieram? E aí, vieram da Índia, vieram de locais, porque tinha rotas comerciais, então eles viam o que tinha lá e imitavam, traziam, levavam. E aí ele teve a ideia e pediu. Ele disse, para que servem? Ele falou, se nós pedirmos ajuda, eles ajudam. Proteção, eles nos protegem. Riqueza, eles nos enriquecem. Ele falou, então, vocês poderiam me dar um desses ídolos para eu levar comigo? E aí eles o presenteiam com um ídolo chamado Hubal. Hubal, e aí ele leva para Meca. E lá, era uma novidade, e aí ele coloca, e ele dá de presente para uma tribo de Quraish, e depois ele é informado de que as estátuas, os ídolos que eram adorados, idolatrados na época de Noé, eles estavam enterrados em Jeddah, ao lado do Mar Vermelho. E ele vai lá e desenterra. Ele vai, busca, descobre onde é e desenterra, e ele traz e ele distribui para cada família, cada tribo, ele dá um desses deuses, um desses ídolos, né, dessas estátuas, e aí é aqui a primeira vez que introduz a idolatria na Península Arábica, em Meca principalmente. Só um detalhe aqui sobre a questão de Noé. A primeira vez que aparece a idolatria sobre a face da terra foi na época de Noé, no povo de Noé. Como aconteceu?
Isso, tudo que eu estou falando é na visão islâmica, né? Explicação do Alcorão, isso está no Alcorão Sagrado. Haviam 3 pessoas bondosas, adoradoras a Deus, muito fiéis no povo de Noé. E ao morrerem, as pessoas que ficaram falaram, não, temos que fazer alguma coisa, vamos visitar o túmulo dessas pessoas, porque eram pessoas nobres, eram pessoas, para que a gente possa se lembrar delas. E a outra geração, quando veio, se acostumou a visitar esses túmulos e falou, quem sabe um dia os nossos filhos, eles vão se perder e não vão saber quem são esses túmulos. Vamos fazer algo diferente, vamos colocar algo sobre os túmulos. E fizeram estátuas parecidas com as pessoas mortas. A outra geração que veio achou que aquelas visitas eram visitas de adoração. E diziam, os nossos pais, nossos antepassados vinham aqui, não era à toa, com certeza era para pedir algo, e era para... Então começaram a fazer oferendas e pedir. E aí que começa a primeira vez a idolatria, e aí é enviado o profeta Noé para resgatar o monoteísmo. Então, esses deuses, essas estátuas que foram soterradas, estavam soterradas em Jeddah, e aí esse Amr ibn Lu'ay vai, desenterra e traz, e aí ele espalha a idolatria, introduz a idolatria na Península Arábica, e aí vem o islamismo, né? E também com o dilúvio, com o passar do tempo, o poço de Zamzam, ele foi soterrado. Por quê? Houve inundações em Meca, e a Kaaba foi destruída, ela desmoronou. E o poço de Zamzam foi aterrado. E aí, certa vez, um homem dos Quraishitas, nobre, respeitado, um dos líderes, ele vê no sonho que ele está desenterrando o poço de Zamzam. E ele, no sonho, ele vê o local. E aí, ele não era profeta nem nada, e ele vai para esse local. E primeiro ele fala com as pessoas, olha, vamos desenterrar o poço de Zamzam. Eles falam, mas esse poço já foi soterrado há muitos anos atrás, a gente nem sabe onde é. E ele fala, não, eu sei onde é, só que eu preciso de homens, eu preciso de pessoas para a gente fazer isso juntos. E aí eles zombam dele, tipo, não, vai sozinho e tal. E aí ele vai, e aí ele desenterra, e consegue encontrar, e aí as tribos agora querem uma parte disso, querem dividir, não querem sozinhas, não querem deixá-lo sozinho. E aí ele, anos, ele fica assim, e aí ele pede a Deus, ó Deus, se me der 10 filhos, que possam me proteger, 10 filhos homens, para que possam me proteger, porque eles tinham que, a mulher, ela não servia como soldado de guerra, mas sim, ela participava das guerras como enfermeira, como participava, mas não como guerreira, porque eles acreditavam que quem defende mesmo eram só os homens. Então ele disse, ó Deus, se o Senhor me der 10 filhos homens, eu sacrificarei em sua homenagem um deles, o 10º deles. E aí ele vai, e aí ele tem 10 filhos. E aí ele vai ter que cumprir agora o sacrifício. E aí ele vai sacrificar, e o nome dele era Abdullah. O nome do 10º filho era Abdullah. E aí, todo o povo de Meca vem e fala, como é que você vai fazer isso com o seu filho? De forma alguma, a gente não vai permitir, e assim por diante. Ele falou, não, eu prometi, eu vou fazê-lo. E aí, levam ele até o monge, e para consultar o monge,
E esse monge monoteísta diz para ele: não sacrifique o seu filho, mas faça o seguinte. Havia setas, antigamente jogava como se fosse dados. Então, antes eram dardos, setas. Então, eles jogavam as setas, ou jogavam para cima, e para onde ela apontasse, esse era o sorteado. Então, esse monge disse para ele: jogue os dardos. Se apontar, coloque um camelo, ou coloque 10 camelos, e coloque o seu filho, e jogue os dardos. Se apontar para o seu filho, aumente em mais 10 o número de camelos. Se cair apontado para os 10 camelos, sacrifique os camelos, e assim você terá resgatado a vida do seu filho. Você terá compensado, você poupou o seu filho, sacrificando 10 animais e dá-los aos necessitados. E aí ele foi fazendo isso de 10 em 10, e toda vez caía no filho dele, até que chegou ao número de 100 camelos, e aí caíram os dardos, as setas, caíram apontados para esses 100 camelos, e aí ele sacrificou os seus 100 camelos, e o filho dele foi poupado. Isso é pré-islâmico. E isso, dentro do Islã, até hoje, ele permanece como uma pessoa que mata outra acidentalmente, a indenização é o valor de 100 camelos. Só um detalhe: camelo custa muito caro lá, tá? Então, é uma indenização forte, é uma indenização muito grande. Hã? Sua herança em camelo? O dote, né? Exatamente. O dote em camelo, hein, gente? Está declarado. E aí, até hoje, na jurisprudência islâmica, qualquer pessoa que mata acidentalmente, não propositadamente, mas propositalmente, não propositadamente, né? Qual que é o correto? Tanto faz. Tá. De propósito. Com intenção. Né? Com intenção. Qualquer pessoa que mata uma pessoa sem intenção, acidentalmente, ela, o resgate, ou a indenização dela é isso. Além de jejuar também, né? Tem o jejum que a pessoa tem que fazer, porque é uma prova, né, que a pessoa faz. O profeta Muhammad, Abdullah, é poupado, cresce. E aí, alguns detalhes. Ele casa com uma prima dele de Medina, chamada Amina, e desse casal, dessa união, nasce um filho. Na realidade, ele era comerciante, e quando a esposa dele estava grávida, ele, numa viagem, ele adoece, morre, e nasce o profeta Muhammad. E nisso ele diz: eu sou filho de 2 sacrifícios, porque o pai dele, Abdullah, é descendente de Ismael, e Ismael foi colocado ao sacrifício, e o seu pai também foi, ele fala, eu sou filho de 2 sacrifícios, né? O pai e o profeta Ismael. E assim, aí, a partir daí, se Deus quiser, na próxima aula, a doutora Franci vai dar continuação. Um detalhe também, uma informação a mais, essas coisas a gente não fala por aí, porque são detalhes, né? E são coisas... Na peregrinação, como vem muitas tribos de vários lugares, cada um dos coraxitas do povo de Meca, ele assume uma função. Essa tribo assume uma função. Então, tem a função, tribos que têm a função de dar hospedagem aos peregrinos, outros de alimentá-los e outros de dar de beber. E a família do profeta, ela tem a incumbência de dar água, dar de beber do poço de Zamzam para os peregrinos.
E uma das maiores doações que você pode dar é dar de beber às pessoas, água. E aí, até hoje, né, essa ação de dar de beber, ela tem um grande valor dentro da religião islâmica. Imagine no deserto, né? Imagine lá, em lugares áridos, em lugares secos, você criar um poço, né? E tanto que o profeta Muhammad, ele diz, quando a pessoa morre, ela se desliga desse mundo, a não ser por 3 questões. 3 coisas mantêm a pessoa ligada a essa vida. Uma doação permanente, que ela fez em vida e que continua dando benefícios, mesmo depois da pessoa morta. Por exemplo, um poço de água. Eu fiz um poço de água, muçulmano e não muçulmano, e eu morri. Enquanto as pessoas aproveitarem desse poço, eu estou sendo beneficiado, mesmo depois da minha morte. Hoje, nos termos empresariais, você pode chamar de royalties, né? Dividendos, royalties. Você vai sendo... A segunda, ou vocês não querem saber? Tudo bem? A segunda é um conhecimento benéfico que você deu em vida e continua sendo passado adiante, gerando benefícios, mesmo depois da sua morte, você recebe royalties. E o terceiro é um filho virtuoso, bem educado, que você deixou em vida, que suplica por você depois da sua morte. Eu tenho 3, olha que ótimo. Isso serve também para amigos, então se eu morrer, suplique por mim, por favor, tá bom? Deus abençoe a todos, peço a Deus que Deus nos ilumine, que nos enriqueça com conhecimento benéfico e nos beneficie com conhecimento adquirido, que nós sejamos dessas pessoas boas, exemplos de prática, de fé, para que sejamos abençoados 2 vezes, uma nessa vida e a outra na próxima. Amém. Deus guia a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Assalamu alaikum. Nós voltamos semana que vem. Inshallah.